Uma boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no lar e no coração. Aqui estamos felizes por mais um encontro com a espiritualidade maior. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Hoje nós teremos um novo livro da obra de Francisco Cândido Xavier. É o livro Benção de Paz. Maravilhosa obra. Vale a pena nós estudarmos e acompanharmos as mensagens que Emmanuel traz para todos nós. E então, muito felizes e confiantes na espiritualidade maior, lembrando que nós poderemos deixar uma vasilha com água para recebermos o tratamento também através da água fluídica. Vamos então fazer a nossa prece, confiantes nesses trabalhadores da seara de Jesus. Senhor, aqui estamos com o desejo de aprender um pouco mais destas lições que a doutrina espírita nos oferece, com o desejo sincero de podermos melhorar as nossas condições de espíritos em evolução, rumo ao nosso Pai. Te pedindo, Jesus, que nos abençoe, que nos ajude em nossas imperfeições. Que os mentores espirituais possam nos ajudar a compreender as lições e guardar conosco a essência dos ensinamentos. Que esta luz possa permanecer junto conosco. Que o teu amparo possa estar presente em todos os lares, em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus. Também iniciaremos um novo capítulo no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 22, que tem o título Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. E em seguida, o livro Benção de Paz, Prece do Limiar. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram até ele para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus lhes respondeu: vocês não leram que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe para se ligar à sua mulher, e ambos não serão mais do que uma só carne? Assim,
já não serão mais duas, mas uma só carne. Que o homem não separe o que Deus juntou. Mas então eles questionaram: por que Moisés ordenou que fosse dado à esposa uma carta de separação e a despedisse? Ele respondeu: foi por causa da dureza dos seus corações que Moisés lhes permitiu despedir suas esposas. Mas não era assim no princípio. Por isso eu declaro a vocês que aquele que despede sua mulher, exceto em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa aquela mulher que o outro despediu, também comete adultério. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. Palavras de Allan Kardec. Não há nada de imutável, exceto o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os lugares. Já as leis humanas, elas mudam de acordo com as épocas, os locais e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas estejam absolutamente as mesmas, e que não há nenhuma onde essas leis não tenham sofrido alterações com o passar do tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério em outro país e em outra época. Isso é assim porque a lei civil tem por finalidade regrar os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que, em certos países, o casamento religioso é o único legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Noutros, mas, finalmente, basta apenas o casamento civil. E então Allan Kardec está mostrando para nós que o que é permanente, imutável em nossas existências e, especificamente, em se tratando do matrimônio, o casamento, é o que é de ordem divina. Porque tudo o que o ser humano cria está sempre sujeito a mudanças, justamente pelas nossas dificuldades de compreender as reais necessidades das famílias, da sociedade. E então, de tempos a tempos, é necessário algumas mudanças. E somente a lei divina é permanente e imutável. Por isso, Jesus vem trazer
estes esclarecimentos. Quando Moisés trouxe o ensinamento, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe para se ligar à sua mulher, e ambos serão uma só carne. É justamente no aspecto espiritual em que nós precisamos manter a nossa fidelidade à nossa consciência e procurar seguir os ensinamentos que vêm das leis divinas, que são para nós o farol, aquilo que ilumina a estrada da nossa evolução, justamente para nós mantermos a felicidade entre os cônjuges e na família, e para que nós possamos também promover a felicidade do próximo, seja na convivência uns com os outros, e seja na abertura de novas oportunidades para a reencarnação dos seres que estão para vir fazer parte daquele grupo da família. E então, nesse sentido, é o aspecto das leis divinas regendo a comunhão, a ligação entre homem e mulher. Mas, quando nós temos esse questionamento, por que Moisés permitiu que o homem despedisse a esposa? Jesus, então, traz este esclarecimento justamente compreendendo a nossa imperfeição, a nossa ignorância, aquilo que nós ainda não dominamos no sentimento maior, que é o amor na sua plenitude. E então Jesus responde com esta afirmativa: foi por causa da dureza dos seus corações. E onde nós encontramos essa dureza? Em nossos corações. Qual é o aspecto dessa dureza? É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, porque justamente quando nós temos um casal se programando para se unir, na maioria das vezes, o que se pensa é: eu vou me casar para ser feliz. É justamente o pensamento que mais domina naquele casal. Ao passo que, para que nós sejamos felizes, é necessário fazer a outra pessoa feliz. E aí é que está a nossa dificuldade. Porque a dureza dos nossos corações, o nosso orgulho, o nosso personalismo, atrapalha a convivência. Né? E então é o que Jesus está dizendo. Foi por causa dessa dureza que Moisés permitiu que houvesse aquela separação em algum momento. E hoje a doutrina espírita vem trazer este esclarecimento. A doutrina espírita não está endossando a separação de todas as maneiras, mas nos orienta a procurar valorizar a união nos moldes do sentimento cristão, especialmente começando a exteriorizar a gentileza, o objetivo de fazer o outro feliz, naquele clima fraterno dentro do lar. E então, que o casal, quando começa a surgir os problemas, as dificuldades, que é muito comum, é muito normal, a doutrina espírita nos orienta a procurar fazer o máximo
para manter aquela união estável, equilibrada, fortalecida na oração, na resignação e principalmente sendo alimentada pela humildade, pela simplicidade no convívio. Porque aí nós vamos superar, seja qual for a dificuldade. Quando os dois se unem no diálogo, na paz, na harmonia, não existe motivo para esta separação. Mas quando chega ao ponto de não haver mais diálogo entre os cônjuges, aí então não existe outra solução. Em última instância, a separação seja necessária para que se evite aumentar a gravidade daquele relacionamento. Não é? Por isso nós vemos muitos casos de violência. As pessoas não se suportam. Não é? E então vamos ver que Jesus sempre trouxe esta mensagem da convivência na paz, na harmonia, sendo um a serviço do outro. O exemplo de Jesus é esse. Nós somos servos, trabalhadores. E para que nós possamos trabalhar nesta seara de luz, precisamos começar a servir as pessoas com quem nós convivemos. Com simplicidade, com humildade, com gentileza, aprendendo nesse convívio aquilo que nos falta no nosso crescimento moral e espiritual. Não é? Agora nós temos essa última afirmação, quando Jesus diz: eu declaro a vocês que aquele que despede sua mulher, exceto por causa de adultério, e desposa outra mulher, comete um adultério. E aquele que desposa outra mulher que o outro despediu também comete adultério. Isto aí está muito mais relacionado com a lei civil, não é? Porque é justamente o que regula o equilíbrio na sociedade, a lei civil. E então nós vamos observar que neste texto, no sentido literal, ao pé da letra, está se referindo à mulher. Mas também o homem não comete adultério? Vamos fazer uma análise. O erro não está somente de um lado, está dos dois lados. E tanto um quanto o outro precisa de ter consciência na convivência. Não é? E o que Jesus completa? Aquele que desposa outra mulher também comete adultério, a que o outro despediu. Esta é a base da lei civil naquela época. Na época em que os judeus tinham essas tradições baseadas nas leis de Moisés. Né? Mas hoje, com a evolução, com as necessidades da civilização moderna, é um cenário diferente. Por isso, nós temos que observar o que Allan Kardec está dizendo aqui. O que é imutável é somente o que vem de Deus. Tudo o que o ser humano cria, tudo o que é obra do ser humano, está sujeito a mudanças. Né? Vejamos como ele está trazendo aqui. Em certos países, o casamento religioso é o único. Mas, em outros, é o casamento civil. Noutros, finalmente, é preciso somente o casamento civil. E, em alguns, o casamento religioso e o civil é necessário. E então o que Allan Kardec está dizendo? Que não há na cristandade, não há no mundo inteiro, nenhum país onde há em 2 países onde essas leis são as mesmas, idênticas. Né?
Por isso, então, há essa mudança conforme as necessidades da civilização e das famílias. Até quando nós alcançarmos conquistar o mérito de não ter que passar pelos relacionamentos de expiação e de provação. Porque enquanto nós estivermos no planeta de expiação e prova, a maioria dos relacionamentos estão sujeitos a essas condições de ser de expiação ou provação. É assim? E então, com a luz da doutrina espírita, não fica difícil para nós entendermos, mas, especialmente, procurar fazer o melhor para que a lei divina, que é a lei do amor, prevaleça em todos os sentidos da nossa existência. É assim? E então, na próxima semana, nós teremos novas palavras de Allan Kardec em relação ao divórcio, ao melhor. Nós ainda vamos ver sobre este mesmo subtítulo, indissolubilidade, porque temos mais dois itens tratando sobre a indissolubilidade do casamento, né? E agora nós vamos para o livro Bênção de Paz, no seu prefácio, que é uma prece do limiar. E então, as palavras de Emmanuel. Novamente, nós lembramos que Bênção de Paz é de psicografia de Chico Xavier, através do benfeitor Emmanuel. Prece do limiar. Senhor Jesus, laureada pelos avanços da inteligência, a Terra se engalana nos cimos da evolução. A ciência investiga e alcança as entranhas do mundo físico e os escaninhos do mundo mental. Estudos, pesquisas, experiências e descobertas desnudam a vida planetária e propõem soluções justas aos problemas da forma. Entretanto, Senhor, na retaguarda da legião de brilhantes valores do cérebro, arrasta-se o comboio das necessidades espirituais. Do campo de trabalho em que se agitam os militantes menores da renovação, falamos nós também, invocando-te a bênção, porque necessitamos da máquina e do cálculo que nos descansem os braços, mas precisamos igualmente e mais ainda do equilíbrio e da paz que nos acerenem os corações. Em tudo te reconhecemos a mão bendita, orientando-nos para o bem. Sob a tua proteção, conseguimos vasculhar ingredientes da lua. No entanto, te rogamos auxílio a fim de aprendermos contigo a atingir o coração de nossos vizinhos. Com a tua bondade, que nos deseja a isenção do sofrimento, temos o socorro da anestesia para atravessar a esfogueada parte da enfermidade. Mas te suplicamos apoio, a fim de que saibamos perdoar e esquecer todo o mal, liberando-nos da dolorosa penalogia da culpa. Com a tua supervisão, encontramos recursos para transmitir a voz e a imagem a longas distâncias. Todavia te imploramos,
força para criar o pensamento e a palavra edificantes, que nos assegurem a felicidade e a paz uns para com os outros. Com a tua direção, dominamos largas faixas de energias da natureza. No entanto, te solicitamos amparo, a fim de que não venhamos a utilizá-las em louvor do ódio e do egoísmo, e sim para maior extensão do teu reino de harmonia e de amor entre as criaturas. Senhor, deixa-nos escutar-te ainda o verbo que vara a muralha dos séculos e ainda ensina-nos a discernir o bem do mal, para que o mal não nos arrase os tesouros da vida e do tempo. Tão somente contigo encontraremos a estrada de nossa própria libertação, nos cipoais fulgurantes da frase trajada em louvores de superfície, com que se pretende hoje, em muitos setores da terra, afundar-nos o coração nas trevas do materialismo destruidor. Vou repetir esta última frase. Tão somente contigo encontraremos a estrada de nossa própria libertação, nos cipoais fulgurantes da frase trajada em louros de superfície, com que se pretende hoje, em muitos setores da terra, afundar-nos o coração nas trevas do materialismo destruidor. É por isso que oramos no limiar deste livro, rogando-te inspiração e luz para o necessário entendimento de teus ensinos, e assim procedemos, Senhor, porque todos nós, os filhos da terra, precisamos de ti. Emmanuel, Uberaba, 26 de fevereiro de 1971. Temos uma observação do médium Chico Xavier. A estrutura de todos os capítulos deste volume, com a fixação e organização dos assuntos, foi levada a efeito pelo autor espiritual. E então, a organização das páginas e dos temas foi o próprio Emmanuel que fez esta organização. Mas estamos vendo nessa prece quanta coisa nós precisamos de estar atento. Apesar da nossa avançada tecnologia, apesar de tantos recursos que nós encontramos na aparelhagem, nas máquinas, nos grandes empenhos da indústria, de todas as espécies, nós então observamos que Emmanuel está nos chamando a atenção na prece para que nós também possamos voltar esse pensamento para dentro de nós, procurando entender as nossas necessidades espirituais. Não é? E então, como ele nos dá um exemplo, precisamos de toda essa tecnologia, de todo esse avanço da inteligência para prosseguirmos a nossa evolução. Mas nós não podemos esquecer a necessidade maior, que são os nossos sentimentos, o nosso crescimento moral para o bom convívio na sociedade, na família, né?
E então Emmanuel diz nessa prece, o equilíbrio da paz que nós tanto necessitamos para que os nossos corações possam respirar nesse momento de trabalho, nesse momento de empenho, para a melhoria não só das condições materiais, mas especialmente a melhoria da atmosfera espiritual que envolve o nosso planeta. Não é isso? E então vemos que a necessidade da humanidade é emergente, é urgente. Nós estamos em pleno momento de transição planetária. E até onde? Até quando? Enquanto permanecer a maldade, enquanto permanecer o egoísmo e o orgulho tentando dominar, porque na verdade, de modo geral, não domina. O que se prevalece nas aparências é esta forma de enxergar a vida e que o ser humano, então, começa a valorizar muito mais as coisas temporais, transitórias, do que as coisas espirituais. Mas mesmo através desses erros, desses enganos, tanto individualmente como na coletividade, as consequências vêm como lição para nós aprendermos que somente trilhando os ensinamentos da paz, do amor, da fraternidade, é que nós conseguiremos construir esse mundo de paz e de felicidade para a família humana. E então é um resultado que todos nós alcançaremos. Mas precisamos de estar observando o que temos feito. Individualmente, o que temos feito. Não é? Aquilo que nós estamos criando no nosso ambiente, dentro do lar, no trabalho, vai refletir nas outras pessoas. Vai criar essa atmosfera, essa energia que é conforme o nosso desejo de sermos bons seguidores das lições do Evangelho de Jesus ou continuar com o nosso personalismo, promovendo ainda o desentendimento, não é? E então tudo está relacionado com a forma de nós enxergarmos a vida e nos colocar na postura que nós desejamos. Por isso, as palavras de Jesus devem estar presentes sempre. Procurai entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. Olha aí. Então nós temos que aprender a buscar, se nós queremos ser felizes, se nós queremos a paz, é procurar entender qual é o caminho que conduz à porta estreita, a porta da consciência reta, dos deveres cumpridos, dos sentimentos fraternos bem observados. Não é? E por isso, Emmanuel está dizendo aí. Vamos ver novamente essa frase. Com a tua supervisão, a supervisão do Mestre, encontramos recursos para transmitir a voz e a imagem a longas distâncias. Isso em se tratando da inteligência do ser humano. Todavia, imploramos a força para criar o pensamento e a palavra edificantes, que nos afigurem a felicidade e a paz uns para com os outros. Olha aí. E então, se nós começarmos a refletir nesse sentido,
vamos ver que nós temos condições de fazer algo que está ao alcance de todos nós, né? Então, meus irmãos, nós vamos deixar essas palavras de Emmanuel, indicando a todos que voltem a rever esta mensagem, a ler nessas palavras e ver o alcance desse conteúdo que é muito importante para todos nós que estamos procurando compreender qual é o nosso papel diante da nossa consciência na estrada da existência terrena. É isso? E então, deixa aí para nós as lições e agora nós vamos para um momento de vibração. Nesses momentos onde nós vamos envolver aqueles pedidos de prece, aqueles pedidos de orações que nós recebemos, cada um de nós temos a quem auxiliar com este recurso. E por isso, é um momento em que nós contamos com a espiritualidade maior, os bons espíritos, as falanges de socorro, nossos mentores, e também orando pelos irmãos sofredores do plano espiritual, os desencarnados. Vamos lembrar de todos aqueles que estão passando por esses momentos. Temos os irmãos que nos pediram vibrações de luz e de paz. Companheiros nossos de jornada, em tratamento psiquiátrico, companheiros, amigos, irmãos, lutando para se libertar da escravidão nas drogas. E mentalizamos as equipes, os emissários do Cristo, envolvendo esses irmãos nas energias benéficas da serenidade, da confiança em Deus, em Jesus, sentindo a presença dos anjos guardiães, os familiares destes nossos irmãos. Confiem. Elevemos o pensamento a Deus. Lembremos da água fluídica, que poderá favorecer esse tratamento espiritual. Naqueles momentos em que os irmãos estiverem no desdobramento natural, que é o sono, pedindo aos amigos espirituais o socorro e o amparo para eles. Façamos nossos pedidos a Jesus, o grande médico das almas. Vamos mentalizar também os hospitais, pronto-socorro, as UTIs,
Vamos mentalizar aqueles irmãos sofredores do plano espiritual, carentes de luz, de socorro. Divino amigo Jesus, nesses momentos, pedimos por esses irmãos tão necessitados, se sentindo enfraquecidos, debilitados, que a tua luz, esse magnetismo transformador que emana da tua bondade, da tua perfeição, possa envolver esses irmãos com a assistência dos mentores, das falanges de socorro. Divino amigo, conheceis as dores, os tormentos de cada um. E te pedimos, fortalece-os, ampara esses irmãos. Senhor, pedimos pelas casas de repouso, asilos, orfanatos e creches. Pedimos pelas penitenciárias e presídios. Pedimos, Senhor, o teu amparo a todos esses que estão se reabilitando com a própria consciência. Tanto aqui no plano físico, como também no plano espiritual. Muitos irmãos sentindo o peso da consciência, dos atos impensados. Fortalece-os, abre novas portas a esses irmãos. Senhor, pedimos pelas nações, pela paz mundial, pelos dirigentes, pelos teus representantes aqui encarnados, os teus missionários, nesta luta pela liberdade, pela fraternidade, pela igualdade de direitos e de deveres para todos que estão, neste momento, habitando o planeta Terra. Senhor Jesus, queremos envolver também as nossas famílias, nossos entes amados. Tua luz, o teu amparo, a tua proteção. Que os mentores espirituais possam estar sempre orientando, inspirando em teu nome. E assim, finalizamos nossos momentos de vibrações, de oração, resignados, Senhor, diante das determinações do nosso Pai, nosso Criador, nosso Deus que nos ama infinitamente. Pedimos permissão para finalizar, lembrando tuas palavras, Senhor. A minha paz vos dou,
A minha paz vos deixo, eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus. Aquela que o mundo não pode dar. Não turbe vosso coração, não se receie, eu estarei convosco até o fim. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e irmãs, finalizamos aqui mais um culto do Evangelho no lar e no coração. E pedindo a vocês que nos perdoem, pois imaginamos que seria transmitido ao vivo, mas pelo que nós estamos percebendo, não foi transmitido ao vivo. Mas nós vamos fazer a postagem da gravação. Alguma coisa aconteceu nos mecanismos de transmissão. Perdoem a nossa falha. E vamos procurar entender o que aconteceu para corrigir. Na próxima, com certeza, teremos a live ao vivo. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Só para confirmar o final da nossa gravação, 22h50. É o momento que nós encerramos o culto do Evangelho no lar e no coração. Que Deus ilumine e abençoe cada um que nos acompanha em nossos estudos, em nosso culto do Evangelho. Gratidão a todos.